E aí, galera do primeiro ano, então vamos lá para mais uma aula de filosofia. A habilidade é identificar, interpretar diferentes fontes narrativas, conhecimentos, correntes de pensamentos e tradição filosófica, né? O objeto de conhecimento aqui é a epistemologia, ou seja, significa o conhecimento do conhecimento. O que é que acontece? Vamos lá para o tema, introdução ao alcance do conhecimento. A epistemologia é essa área do conhecimento, né? Uma ciência do conhecimento. O objetivo nessa parte do assunto é o quê? É tratar sobre um ponto de vista crítico, né? de certas problemáticas do pensamento a partir de um ponto de vista transcendental, que transcende. Ou seja, a transcendência, né? Ou seja, algo mais metafísico. O segundo, qual? Todo problema depende do ponto de vista adotado para sua formulação. Ou seja, vai depender do ponto de vista, da visão, da percepção para a formulação do problema. Logo, também, cada ponto de vista supõe certas condições para a formulação de determinado problema. Determinando o quê? Uma abrangência, né? Um campo de possibilidades limitado para a sua solução. Ou seja, a epistemologia é isso aí, o alcance do conhecimento. Existe o limite para determinados tipos de conhecimento, né? Para praticamente todos os tipos de conhecimento, né? Você vai conhecer alguma, ou seja, você vai estar preso ali dentro de um ponto de vista delimitado, limitado no caso. E quando você tem um ponto de vista transcendental, você consegue ampliar mais o campo de visão, né, do objeto de conhecimento que você está trabalhando. Certo? Ou seja, com isso desejamos o quê? Mostrar que a formulação crítica metafísica é mais ampla do que a formulação naturalista e empirista, né? No campo metafísico, os elementos não dependem só dos dados da exterioridade, dos dados empíricos da experiência, né? É possível constatar que a partir da formulação efetuada, né, segundo o ponto de vista empirista, não permite encontrar soluções objetivas para os seus problemas. O ponto de vista transcendental permite uma formulação mais abrangente dos problemas. Ou seja, aqui vamos tentar alcançar, né, resultados relacionados ao rompimento da unidade empírica do tempo e a questão da causalidade. O ponto de vista transcendental serve, né, para formular os problemas da razão, da consciência, da mente, de modo que tal perspectiva emerge como consequência. A dialética tem esse papel aí de conciliar os pontos de vista, ou seja, o caminho entre o conhecimento, né? Essa seria a dialética, esse debate, esse confronto de ideias que faz surgir uma nova ideia. Ou seja, a saber, né, os objetos da razão e os objetos da sensibilidade. A função do hábito constitui a base do paralelo, né, entre a natureza interna e a externa. Ou seja, o hábito permite o quê? Ultrapassar os dados dos sentidos, da sensibilidade e da memória, estabelecendo a diretriz da ação humana. Ou seja, a afeição pela impressão, né, permitirá interiorizar os elementos provenientes da exterioridade. Certo? O hábito tem esse papel fundamental, né? Ou seja, é somente através do hábito, do dia a dia, né, igual que da pesquisa, desses dados que estão exterior a mim, através do hábito eu vou introduzir ele, né? Ou seja, exteriormente, né? Ou seja, internamente. Deste modo, a inércia dos dados interiorizados reproduziria o que? Apenas a inércia dos dados exteriorizados, garantindo a correspondência e a harmonia entre a natureza
externa e natureza interna. Isso sugere uma espécie de regulação pela qual a espécie pode se adaptar ao meio, no significado lógico transcendental. Regular a relação entre natureza externa e interna é um tipo de mecanismo de caráter natural, né? Ou seja, o ponto de vista, né, da consciência empírica deve ser capaz de superar a razão. O ponto de vista, né, da consciência empírica superando a razão na sua função orientadora da conduta humana em geral. Ou seja, o hábito é o princípio máximo aí, né, que deve servir de fundamento para tal empreendimento. O importante é ressaltar que o hábito significa o limiar de um processo mecânico da natureza humana. Ou seja, o hábito é uma determinação da consciência empírica do sujeito, em correspondência com a natureza externa. Ou seja, é um princípio básico de todo pensamento transcendental. É exatamente esse. A espontaneidade da consciência transcendental torna possível que ligar os dados entre si e ligá-los à própria consciência. E a unidade analítica do eu emerge, mediante o que? Unicamente a unidade sintética da apercepção. Justamente ao ligar os dados entre si, a consciência está ligada o quê? Está ligando os dados a ela própria, o que permite o quê? Emergir um ponto de vista permanente, a partir do qual será possível discernir objetivamente o permanente, né, o sucessivo e o simultâneo do mundo empírico. Então tem que saber distinguir, né, de forma objetiva, né, o que é permanente, o que é sucessivo, né, um após o outro, simultâneo, todos ao mesmo tempo, no mundo empírico. Nas séries empíricas é preciso algo permanente, né? Nas séries empíricas. É preciso que esse algo permanente aí, ele emerja assim, né? Só assim se pode o quê? Comparar as séries empíricas, a fim de estabelecer algo sucessivo, que é algo um após o outro, permanente ou simultâneo nelas. Quando o sujeito escolhe um referencial na natureza, nada mais está fazendo o quê? Projetando seu ponto de vista no objeto escolhido. São os conceitos que permitem à consciência empírica ascender da consciência transcendental. São os conceitos, né, da experiência dessa consciência empírica, que é a consciência das experiências vividas, né? São esses conceitos aí, é essa experiência que permite aí a ascendência transcendental, adquirir um estado superior, que fundamenta a constituição de um ponto de vista estável sobre a realidade empírica. Ou seja, a visão geral de um ponto de vista corresponde que à objetividade sobre aquilo que é aprendido na multiplicidade empírica. Isso significa o quê? Não é possível o conhecimento objetivo do mundo. Você não conhece o mundo de forma objetiva, através da experiência. O ser humano não é capaz de aprender de um só golpe tudo que existe aí. Ou seja, somos limitados, né? Muito limitados. Ou seja, a não ser que seja capaz de discernir o que é simultâneo, sucessivo ou permanente nas impressões sensíveis. Então, isso aí já diz tudo, né? Você não é capaz de um só golpe, né, através da percepção, saber o que é simultâneo, né? O que é sucessivo, o que é um após o outro. Não temos essa capacidade nas impressões sensíveis que temos, né? Parte para algumas questões aqui para tentar compreender, né? O objetivo nessa parte do assunto é tratar sobre o ponto de vista crítico, né, de certas problemáticas. Segundo o qual todo problema depende de quê? A resposta correta é do ponto de vista adotado para a sua formulação. Todo problema depende do ponto de vista que você adota para formular e desenvolver a sua formulação. Questão número 2. Com isso, desejamos mostrar que a formulação crítica metafísica é mais ampla que a formulação natural e empirista.
Ou seja, quando você consegue romper o ponto de vista naturalista, né, que é uma visão, é uma filosofia também, filosofia naturalista, e a filosofia empirista, você consegue romper essa experiência também dos dados sensíveis, você consegue ascender ao ponto de vista metafísico, né? Ou seja, ter uma consciência mais ampla, uma formulação mais ampla de todos os problemas, do que você esteja tratando, né? Número 3, a função do hábito constitui a base do paralelo, né, entre a natureza interna e externa. Ou seja, o hábito permite ultrapassar os dados dos sentidos, os dados da percepção, da memória, estabelecendo a diretriz da ação humana. Ou seja, a afeição pela impressão, né, permitiria interiorizar o quê? Os elementos. A resposta correta é os elementos provenientes da exterioridade, né? Ou seja, esses elementos aí, eles são por meio da percepção interiorizados. E qual é o papel? O papel cabe ao hábito, no caso, né? O hábito é que vai estabelecer a diretriz da ação humana e assim os elementos provenientes da exterioridade vão ser internalizados na pessoa por meio do hábito, do dia a dia, da repetição, da amplificação daquilo que se aprende. Número 4 e última questão desse assunto aqui, né, que é o alcance do conhecimento, da limitação. Nas séries empíricas é preciso que algo permanente emerja. Nas séries empíricas, ou seja, nas experiências, né? Todo conhecimento vem através dos sentidos. Nas séries empíricas, significa experiência, precisa que algo permanente surja. Assim se pode comparar o que é as séries empíricas a fim de estabelecer se algo é sucessivo, permanente ou simultâneo. Se algo é sucessivo, se é algo depende de um após o outro, ou se é algo que é permanente ou algo simultâneo. Isso acontece de uma só vez. Quando o sujeito escolhe um referencial na natureza, nada mais está fazendo do que projetando seu ponto de vista no objeto escolhido. A resposta correta seria objeto escolhido. Aqui tem A, B, C e D, mas eu já estou indo para a resposta, né? No caso, seria em um horizonte escolhido, A, B, sobre a realidade do mundo, C, o esforço do pensamento, ou D, o objeto escolhido. Ou seja, quando a pessoa está fazendo, né, projetando um ponto de vista, está projetando um ponto de vista no objeto escolhido. Então, quando a gente está tratando de conhecimento, né, se ele estivesse ao alcance da mão e pudesse ser encontrado sem qualquer dificuldade, seria certamente negligenciado. Tudo que é nobre é tão difícil quanto raro. Pensador o Spinoza. Então, dito tudo isso aí, vamos falar aqui sobre os tipos de conhecimento, né? Tipos de conhecimento. Desde os primórdios, né, da filosofia, ela tem se ocupado com esse problema do conhecimento, né, que é o grande expoente, que é o grande conceito. Os primeiros filósofos lá na Grécia que questionaram sobre o mundo, que é o mundo cosmo, né? O conceito da palavra grega é cosmo, sobre o homem e sobre também a natureza, e etc. Ou seja, tentaram encontrar a verdade em um princípio único, que se chama, em grego, arché. Essa arché aí, ela abarca, no caso, toda a realidade. Ou seja, é um princípio que existe no universo, que dá origem a tudo que existe no universo. A matéria, aos átomos, aos prótons, à água, ao metal. É um princípio que ele dá origem a tudo que existe no universo. Ele se chama arché. Então, os filósofos lá do período pré-socrático é que tiveram essa missão aí, que começaram a questionar, a buscar, a desenvolver teorias para responder o que era essa arché. Alguns desenvolviam teorias falando que era água, outros que era fogo,
e assim por diante. Desenvolveram muitas teorias. Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, né, do Devi, e entre outros pensadores. Ou seja, confiantes de que somos seres capazes de conhecer o universo e sua estrutura, os gregos se perguntavam, né, como era possível o erro, a falsidade, a ilusão, já que não era possível falar sobre o não ser, e sim somente sobre o ser, né, ser ou não ser. Ou seja, não tem como falar sobre o que não existe, né, o não ser. Então é preciso falar como era possível o erro, a falsidade, a ilusão, o ser, a existência, no caso, né? Ou seja, foi preciso estabelecer aí o que a diferença, né, entre o mero opinar, uma mera opinião, e o conhecer verdadeiro. Então a primeira coisa foi separar o que é verdadeiro e do que é apenas uma opinião. Não tem certeza, né? Apenas um ponto de vista ali sem um método, sem nenhum tipo de garantia. Estabelecendo assim graus de conhecimento, né? Ou seja, a opinião é um grau de conhecimento, né? Já a reflexão, o raciocínio, o pensamento são outros, né? A verdade é outro grau de conhecimento. Conhecer verdadeiramente é um outro grau de conhecimento. Ou seja, entre o que percebemos pelos sentidos e aquilo que compreendemos pelo pensamento, raciocínio e reflexão. Ou seja, os nossos sentidos, eles nos enganam, né? Às vezes a gente acredita que está sentindo algo, está vendo algo, né? Nossos olhos nos enganam, nossa audição pode nos enganar, né? Então, a primeira coisa foi separar o que percebemos pelos sentidos e aquilo que compreendemos pelo pensamento, pelo raciocínio e pela reflexão, estabelecendo assim graus de conhecimento e até mesmo uma hierarquia entre eles. Isso porque o conhecimento ele não era entendido aí como uma mera apreensão particular de objetos, pois seria conhecimento de algo, né? Mas pretendido como a modo universal de apreensão. Não conhecimento de várias coisas, mas o que é realmente conhecer, né? É o foco, né? Focar em algo e realmente conhecer aquilo, se aprofundar. Com o advento do cristianismo, a verdade que os homens poderiam conhecer estava sujeita à autoridade da fé revelada. Ou seja, a verdade estava relacionada à fé. Então, você não precisa ter um método, ter uma reflexão e tal, nem conhecer verdadeiramente o objeto, mas ter fé. Se você tem a verdade é alcançada pela fé, no caso. Na concepção cristã, isso. Que vê o homem como um degenerado do paraíso. Sua salvação depende de Deus e não de sua mera vontade. E só através da fé o homem poderia compreender o mundo e a si mesmo, alcançando assim a verdade. O homem é tido como um duplo corpo, como duplo na verdade, né? Corpo e alma, pela qual poder-se-ia chegar à verdade e à salvação. A fé o quê? Auxilia a razão para que não sofra desvios por conta da vontade e liberdade de uma alma encerrada em um corpo. Ou seja, a fé é essa que auxilia a razão para que não sofra esses desvios aí por conta da vontade e da liberdade, certo? Dos desejos, dos sentidos. Mas foi somente aí na modernidade que a questão do conhecimento, né, foi devidamente sistematizada, retomando aí os antigos, né? A filosofia procurou então não só saber quantos conhecimentos existiam, nem de quantos objetos, mas questionar a sua possibilidade e condições de realização. Eis as perspectivas mais adotadas neste período. O ceticismo, né, que é uma posição filosófica que afirma a impossibilidade de o homem conhecer seja qual for o objeto, né, negando a verdade de saber e que tudo que acreditamos não passa de hábitos, né? No caso, o Hume.
Mas aí tem o ceticismo da antiguidade e tem o ceticismo aí da Idade Moderna, que é moderado, né? Não é ceticismo exagerado igual o ceticismo da antiguidade, que põe em suspensão todos os juízos. Deus não tem como aprender nada a ter esse conhecimento, né? Mas o ceticismo mais moderno, ele é metodológico, é moderado, né? Tem que ver para crer, tem toda uma organização, né, metodológica nele. O dogmatismo, posição que afirma ser nossa razão portadora de capacidades inatas para conhecer o mundo, né? Capacidades essas independentes da experiência sensorial. Aqui o sujeito do conhecimento é valorizado em detrimento da experiência sensível, certo? Ou seja, é o dogma, né? Uma posição que afirma ser nossa razão portadora das capacidades inatas. Ou seja, já nascemos com determinados conhecimentos de uma outra vida, por exemplo, né? Já vem ali impressões sensíveis gravadas em nossa mente. Ou seja, a gente só vai, às vezes, tentar lembrar do que já existe em nós, né? Ou seja, o inato é uma habilidade. A pessoa, às vezes, tem uma habilidade inata para jogar futebol, tem uma habilidade para cantar, né? Um dom natural, que a gente pode falar assim, né? Um dom natural para conversar, né? Para discursar, para falar com as pessoas. Esses são o inatismo, né? O empirismo. O empirismo é a doutrina que nega a existência de ideias em nossa mente antes de qualquer experiência. Ou seja, a gente nasce, um bebê, ao contrário do inatismo, a gente nasce como uma folha em branco, e nossa percepção vai adquirindo dados da sensibilidade, dados da exterioridade. Ou seja, além disso, afirma que todo conhecimento tem origem nos dados dos sentidos, audição, visão, paladar, olfato, ou seja, só pelos sentidos que é possível conhecer alguma coisa. Se caso um ser humano nasça sem visão, sem audição, ele vai estar privado de conhecer as cores, por exemplo, na visão, né? A audição, a música, o som da voz, as palavras. Então, essa corrente, o empirismo, é da modernidade ali, muito importante, porque ela trata desse assunto aí, que todo conhecimento ele vem através da experiência e dos sentidos. Nessa filosofia, o objeto, né, determina, por suas características, o conhecimento do sujeito. Hobbes, Locke, Hume. O criticismo é a posição aí que visa, ao mesmo tempo, criticar as anteriores, porém sintetizando-as, né, aproveitando o melhor que elas têm. Desenvolvida pelo filósofo alemão, né, o alemão Immanuel Kant, visa mostrar as condições de possibilidades que o sujeito tem para conhecer um objeto. Para Kant, não podemos conhecer os objetos em si mesmos, mas somente representá-los, segundo formas a priori de apreensão da nossa sensibilidade, no tempo e espaço. Significa dizer que conhecemos o real, não em si, mas podemos organizá-los e apreendê-los segundo os modelos esquemáticos próprios do nosso intelecto. O Kant já é um cara aí já bem mais interessante. Só que é uma linguagem também que é para poucos. É poucos que aguentam, que dão conta de ler Kant, né? Todo esse desenvolvimento dos filósofos modernos culminou no quê? Culminou com o debate contemporâneo sobre conhecer, né? Até aqui percebe-se que o conhecimento necessitava de provas e demonstrações racionais, tendo um correspondente na realidade, que seguisse leis como causalidade, reversibilidade, publicidade. Hoje, a ciência cada vez mais especializada se preocupa não em provar uma teoria, mas o que?
tentar refutá-la, tentar derrubá-la. Ou seja, quanto mais ela se sustenta, quanto mais ela aguenta ser refutada, mais ela é uma teoria boa e forte, uma teoria que serve, que se garante. Pois os critérios de cientificidade dependem da ação do homem ao construir seu mundo. E não mais desvendar as leis ocultas da natureza, já que em todos os períodos da história, esses critérios aí, eles são elaborados segundo paradigmas, né, vigentes que influenciam nossa visão no mundo, certo? Então, a gente encerra por aqui, né, esse conteúdo aí, e a aula vai ser essa aí, né, 25 minutos, que tá sendo aulas aí de 30 minutos, né? Então, forte abraço aí e até o próximo conteúdo.